comigo, entenda o texto para que nós venhamos entender, e depois eu libero sobre vocês a revelação dessa palavra. Êxodo capítulo 12, verso de 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: ele deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito, para a sua família, um para cada casa. Preste atenção nisso. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida com água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o resto. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. E executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá, quando eu ferir o Egito. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor ela é bem clara. E eu quero aqui, em rápidas palavras, compartilhar com você daquilo que Jesus tem colocado no nosso coração. É certo que os tempos que nós estamos vivendo são tempos onde o mundo está assolado, o mundo está em desespero. Nós estamos a cada dia mais buscando entender aquilo que os céus estão falando, mas vocês a cada dia ficam temerosos, assustados. O caos cada dia mais tem se alastrado no meio do Brasil, e nós vemos que as pessoas cada dia mais ficam com um ponto de interrogação, procurando saber o que vai acontecer, procurando saber o que vai ser do amanhã. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós conseguimos entender que nós, como igreja, nós falamos aqui na semana passada, e é certo que Deus tem nos chamado ao arrependimento, Deus tem nos chamado a nós estarmos com Ele, a nós estarmos diariamente buscando a sua presença, estarmos sacrificando o nosso eu, buscarmos arrependimento, e é isso que Deus quer nos atraindo para Ele. Há uma necessidade da igreja entender esse passo. Nós só conseguiremos passar para o próximo nível dessa fase, ainda nesse momento, quando nós, como igreja de Cristo, aceitarmos o chamado dEle ao arrependimento, com os nossos corações quebrantados, com lágrimas nos nossos olhos, entendendo e falando: Jesus, nós sabemos, Pai, que realmente nós precisamos voltar para Ti. Então, quando isso acontecer, querido, nós iremos dar o próximo passo, e eu quero falar um pouco sobre ele aqui nessa noite com você. E eu quero te dizer uma coisa, querido: a preparação de hoje mostrará resultados amanhã. Então toda a preparação que Deus tem feito em você hoje vai mostrar os resultados amanhã. Tudo aquilo que você está vivendo na quarentena, toda a busca por Jesus, toda a permissão de lapidação, todo momento que você fala: Senhor, eu estou entendendo isso, e isso vai mostrar os resultados amanhã. É nítido, querido. A palavra de Deus nos ensina isso. Nós vemos que nós estamos dentro das nossas casas, e literalmente nós estamos aqui hoje nesse texto do Êxodo. Nós estamos como aquela família. Eles estavam esperando para sair do Egito. A Bíblia fala que eles estavam em torno de 430 anos escravizados no Egito, e de repente Deus desceu dos céus e veio libertar o seu povo. A palavra fala que um tempo antes, ou um momento antes deles saírem realmente do Egito, a Bíblia fala que a ordem de Deus foi:
Vocês precisam entender esse memorial. Eu estou fazendo algo e isso será a Páscoa, isso será a passagem, isso será um tempo de libertação. E para que vocês entendam isso que eu vou fazer, vocês façam o seguinte: vocês peguem um carneiro, algo que não tenha mácula nenhuma, sacrifiquem ele, vocês possam assar ele no altar e vocês levem para dentro das suas casas e vocês façam o quê? Junto com as suas famílias, vocês participem dele. Esse cordeiro literalmente, ele lembra Jesus, ele aponta para Jesus, ele simboliza Jesus. E nesse momento não é outro momento a não ser em que nós estamos nas nossas casas, com as nossas famílias, e nós estamos com quem? Nós estamos com Jesus. Jesus está aí com você, ele é o cordeiro pascual. Ele é o sacrifício imolado de Deus, ele é o cheiro perfeito daquilo que veio cobrir todos os nossos pecados, as nossas falhas, todos os nossos erros e nos deu o que? O direito à regeneração, a viver uma nova vida. Então nós estamos com Jesus nessa quarentena, nós estamos buscando mais dele. Se você se lembrar, se você estava conosco aqui na live, na semana passada, você vai perceber que nós falamos o quê? Que Deus nos colocou nesse lugar. Deus nos colocou, querido. Ninguém fecha a igreja, nem a igreja que somos nós e nem a instituição, se não for o próprio Deus. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Então Deus sim permitiu, e Ele nos colocou nesse ambiente, por quê? Para trabalhar em nossas vidas. Ele está trazendo a igreja para Ele, Ele te colocou dentro da sua casa. Hoje você está aí doido para sair daí. Você não vê a hora de ver os seus amigos, você não vê a hora de ir no cinema, você não vê a hora de ir para a sua igreja física, você não vê a hora de ir na casa dos seus familiares, dizer que ama, abraçar e fazer tantas coisas que há tempo você já não faz. Porém, querido, nós temos que entender que diante de toda essa situação, Deus tem nos treinado, Ele tem te capacitado. Você nunca parou para pensar, você sempre se questionou: qual é o meu propósito? Qual é a minha função? Qual é o meu trabalho no corpo de Cristo? E nesses dias, Deus tem te atraído para Ele, porque Ele tem forjado a tua vida, Ele tem te refinado pelo fogo, Ele tem feito você ficar dentro de uma casa, a ponto de algum momento você não ter mais o que fazer, e você se obrigar a você fazer o quê? Aquilo que Ele quer que você faça. Busque Ele em oração, busque Ele na sua palavra. Algumas pessoas estão sendo mais flexíveis, já entenderam o chamado do Espírito Santo, e já não precisam mais ficar sem ter o que fazer dentro de casa, mas elas já se voltaram as suas vidas para o Senhor, e elas sabem que na verdade, não como algo que nós temos a escolher, mas sim como uma necessidade diária, nós se voltarmos ao Senhor, e permitirmos que Ele nos capacite, nos lapide, Ele faça conosco aquilo que Ele tem para fazer. Então essa preparação é por quê? Porque em breve nós sairemos desse lugar, em breve essa quarentena vai acabar. E qual que era o propósito? O propósito de Israel era sair do Egito para ir adorar no deserto. A ideia de Deus era: vocês vão sair desse lugar, e quando vocês saírem, o que vocês vão fazer? Vocês vão até o deserto, e no deserto vocês vão me celebrar. Isso é maravilhoso, igreja. É maravilhoso por quê? Porque Deus tem nos chamado para adorar Ele a um lugar que parece que é de escassez. Todas as vezes que nós lembramos de deserto, o que nós pensamos? Lugar de escassez, lugar de dificuldade, lugar de tribulação, lugar de prova. Ah, eu estou no deserto. A gente não fala assim: ah, estou no deserto, estou passando por dificuldade, estou passando por provação. Porém Deus vai nos levar para lá, querido, em breve. Por enquanto você ainda está em um lugar, você ainda está na sua casa, você está na quarentena, e permita com que Deus venha te capacitar, porque você vai precisar de toda a ferramenta que hoje Ele puder colocar em você. Nós estamos sendo treinados. Olha só o que 1 Timóteo capítulo de número 4, capítulo 4, verso de número 13 em diante diz: olha só: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição das mãos do presbitério. Seja diligente nessas coisas, dedica-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina.
perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você, quanto aos que te ouvem. Agora olha só, igreja, vamos lá, vamos entender agora o que o apóstolo Paulo estava dizendo ao jovem Timóteo. O jovem Timóteo tinha algumas dificuldades, então o apóstolo Paulo estava ensinando ele, treinando ele. Deus estava usando o apóstolo Paulo para o quê? Para treinar Timóteo. Você precisa entender algo, olha o que Timóteo, capítulo de número 4 e verso 14 diz, ou melhor dizendo, o verso de número 5, diz assim: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com a imposição de mãos do presbitério. Seja diligente nessas coisas, dedica-se inteiramente a elas. Ou seja, você precisa entender a primeira coisa: foi colocado algo do céu dentro de você. Foi colocado porque Deus, Ele liberou sobre você isso, pela imposição de homens de Deus, por palavras proféticas. Deus colocou algo sobre a tua vida. É aquilo que nós sempre falamos sobre Eclesiastes: existe um senso de eternidade dentro de nós. Deus plantou algo dentro de você, e você precisa fazer com que isso seja o que? Desenvolvido. O apóstolo Paulo disse assim, ó: você precisa agora, diligentemente, o que? Dedicar-se inteiramente a isso. Queridos, quando eu estava essa semana tendo o meu devocional, junto com a minha esposa em casa, nós conversamos sobre a palavra, nós aprendemos mais da Bíblia. Ela falou assim para mim: eu tenho uma mensagem poderosa para quando nós sairmos da quarentena e nós liberarmos sobre a igreja. Deus me deu uma palavra, Diogo, só que eu não vou falar para você, senão você vai pregar domingo. Eu falei: pode falar agora aqui já, fala agora, porque eu quero saber essa revelação aí. E naquele momento, nós brincando, ela foi lá, pegou a palavra e já liberou sobre mim essa palavra de Timóteo. Eu até brinquei com ela, falei: não, pode achar que eu não vou falar não. Mas é claro que eu ia falar, porque Deus estava usando ela para conectar aquilo que eu estava preparando para hoje, querido. Jesus estava formando o alimento que nós iríamos participar hoje. É isso que a gente faz quando Cristo é muito para nós, nós repartimos uns com os outros. Quando você recebe a palavra de Deus, hoje eu te desafio a, depois dessa live, você já sair compartilhando isso. Por quê? Porque nada é nosso, tudo vem de Deus. Ele libera sobre nós, para que nós, em comunhão, compartilhemos um com os outros do que? Do Cordeiro. Olha o que a palavra fala, querido: se dedique a isso. Isso foi colocado em mim, então agora eu preciso me dedicar. Esses dias mais do que nunca, querido, você precisa se dedicar para o que Deus colocou dentro de você, venha desenvolver. Quem sabe você ficou por muito tempo pensando: como que eu vou fazer isso? E hoje Deus está te falando: você precisa mais do que nunca se dedicar a desenvolver o dom que Ele liberou sobre a tua vida, enquanto você está aí nessa quarentena. 1 Timóteo capítulo 4 verso 16: atenta-te bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Ou seja, se preocupe com você, se preocupe com o que você está fazendo com o teu tempo, se preocupe, querido, com a tua vida. Às vezes nós passamos horas e horas no Instagram, horas e horas nas redes sociais, e nós estamos ali vasculhando a vida de um, vasculhando a vida de outro, vendo o que um está fazendo aqui, vendo o que um está fazendo lá, quando na verdade, hoje, o conselho do Espírito Santo para você é: se dedique à tua vida, se preocupe com você, porque os dias estão passando. Se preocupe com você, com o tanto que você tem crescido do Senhor, com o tanto que você tem desenvolvido a tua vida espiritual. Se dedique com a sua própria vida. Outra coisa, se preocupe com a doutrina. Ele fala assim, ó: se preocupe com a tua própria vida e também com a doutrina. Ou seja, se preocupe com a palavra, se preocupe com aquilo que está estabelecido, com os princípios que vão servir de fundamento para aquilo que Deus quer fazer através de você, querido. A palavra de Deus que nos orienta, a palavra de Deus que nos firma, a palavra de Deus que faz com que nesses dias maus você continue perseverando, você continue esperançoso, porque agora você já não tem mais um pastor aí do teu lado, agora você já não tem mais teu discipulador.
seja tutor, discipulador, pastor, paternidade, pai espiritual, o que for, ninguém mais está do teu lado. Hoje é só você, a palavra de Deus e o teu relacionamento com Jesus. Então a palavra de Deus, ela vai servir, sabe como? Como aio, sabe o que é isso? Ela vai servir como alguém que vai te levar até a presença do Senhor. É a palavra de Deus que nesses dias vai fazer com que os teus pés fiquem firmados. Olha só o que mais: persevera nesses deveres, e você irá crescer em Deus, ou seja, ser preparado. É o que ele fala aqui. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Ou seja, se você perseverar na sã doutrina da palavra de Deus, na tua vida de relacionamento com Jesus, sabe o que vai acontecer? Aquilo que foi plantado dentro de você, ele vai se desenvolver. E o apóstolo Paulo fala mais, que conforme ele vai se desenvolvendo, o que vai acontecendo? Você começa a crescer diante dos olhos das pessoas. As pessoas começam a olhar para você e começam a ver Jesus. O melhor momento de você mostrar Jesus é agora, querido. Porque agora, nem que as pessoas quisessem, elas poderiam procurar uma igreja. A igreja mais próxima delas é a tua presença. A igreja mais próxima delas é você. É você que precisa ter um testemunho muito bem apurado. A nossa régua de santidade, a nossa régua de exemplo, a nossa régua de atitude, ela tem que crescer. Por quê? Porque as pessoas estão correndo atrás da igreja, mas onde que essa igreja está? Então nesse momento nós precisamos mostrar o quão preparado nós estamos para aquilo que Deus tem a fazer depois dessas coisas. Olha só o que ele fala no verso de número 16, da parte B do capítulo 4 de 1 Timóteo. Pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que te ouvem. Ou seja, querido, se eu procurar me desenvolver em Jesus, segundo a sã doutrina da palavra, sabe o que vai acontecer? Eu vou conseguir salvar a minha vida. E mais do que isso, eu vou salvar as pessoas que estiverem em contato comigo. A maneira que eu desenvolvo a minha vida espiritual agora trará salvação para outras pessoas amanhã. É isso que você tem que pensar. A maneira que essa quarentena está trabalhando na tua vida, querido, vai fazer com que outras pessoas sejam salvas amanhã. Ou seja, você morre para o teu ego, você morre para a tua carnalidade, você ressurge para o Espírito, e outras pessoas vão ter vida através de você. Outras pessoas, quando forem tocadas, quando ouvirem a tua palavra amanhã. Por que eu digo amanhã, querido? Porque entenda algo: o deserto esperava por Jesus. Vamos ver isso? Mateus capítulo 4, versículo de número 1 ao 11, olha só o que diz. Então Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, olha o 40 aí, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhes: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Queridos, sabe o que essa palavra quer nos ensinar? Jesus não foi treinado pelo deserto. O deserto ansiava pela presença de Jesus. Nós sempre falamos que o deserto era uma prova. Nós sempre falamos que o deserto é lugar de tribulação. Ninguém quer ir para o deserto. Porém, querido, o deserto estava ansiando por Jesus. E quando Jesus foi lá, Jesus não foi para ser treinado por ele. Jesus chegou lá para manifestar o reino do seu Pai. Por quê?
Porque no deserto Jesus ele já mostrou o quanto ele já estava treinado, o quanto ele já estava preparado. Quando o diabo veio até a presença de Jesus, Jesus preparado, deu um show nele, querido. Preparado com a palavra, preparado, fundamentado. Jesus fez que o quê? Com que a palavra se tornasse naquele momento fundamento para ele mesmo. Agora entenda uma coisa, nós sempre falamos, olha só, mas eu não quero ir para o deserto. E o problema não é ir para o deserto, o problema é ir para o deserto despreparado, porque daí nós não vamos saber como se mover naquele lugar, nós não vamos ter a confiança que Deus está conosco. Só que você precisa entender algo, você não é treinado na presença do diabo, você é treinado na presença de Deus. Então se Deus hoje ele tem te trancado nessa quarentena, é porque ele tem te treinado, ele quer te preparar, ele quer te municiar. Por quê? Porque quando você sair daí, entenda uma coisa, você vai encontrar uma visão pós-guerra. Você vai encontrar uma visão, quem sabe você não tenha muita felicidade quando você for ver, porque você só está acompanhando as coisas pela televisão, e às vezes quando você sai para o teu serviço, ou então você que nem pode sair para o serviço, tem que ficar em casa, incomunicável, somente pelo telefone, pelas redes sociais, mas você vai se deparar com o mundo amanhã, você vai se deparar quando essa quarentena acabar, e quando essa quarentena acabar, você precisa entender, a tua visão espiritual vai ser realmente igual a visão do profeta Ezequiel, quando chegou em um lugar onde a visão dele era uma visão pós-guerra, onde os soldados estavam abatidos, só havia deserto, só havia ossos monturos. Então Deus olhou para ele e falou: profeta, o que você vê? Ele disse: eu só vejo um monte de ossos secos. Então o Senhor falou para ele: e o que você acha que eu posso fazer com isso? Não, você pode fazer com que essas coisas mudem. Então Deus falou para ele: então você profetiza. E ele começou a profetizar no meio daquele deserto. Entenda algo, querido, você não tem noção do que nós vamos se deparar depois que nós saímos dessa quarentena. Porém você precisa entender uma coisa: o deserto te espera, querido. O deserto te espera, entenda isso. O deserto está esperando você. Agora eu quero que você desenvolva esse raciocínio comigo aqui um pouquinho mais, só para você entender isso. Isaías capítulo de número 41 e o verso de número 17 diz assim: o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram, suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, Senhor, lhe responderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei junto do ermo o cipreste, o hábito e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel os criou. Ou seja, Deus vai transformar os desertos. Mas me diga algo: através de quem que Deus vai fazer essas coisas? Através de quem? Através de quem que Deus vai mudar essa situação? Salmo 107, verso 35 responde isso. Diz assim, também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, Ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Sabe o que é isso, igreja? A palavra está dizendo que nos lugares desertos Deus liberará torrentes de águas vivas. Porém Ele vai fazer como isso? Sabe o que Ele faz? Olha o que a palavra diz: Ele leva os famintos para que ali eles estabeleçam e construam cidades. Você precisa entender algo, querido. Quando nós saímos dessa quarentena, você vai encontrar pessoas com desesperos diferenciados.
Não pense que em cada roda que você se colocar depois dessa quarentena, os papos que você vai ouvir ali são papos de esperança, querido. Na verdade, as rodas que você vai frequentar e vai ouvir a partir do momento que essa quarentena acabar, sabe qual vai ser? Vai ser o seguinte papo. Você vai se encontrar com um e um vai falar assim: meu Deus, e agora o que vai ser, querido? Porque a minha empresa, ela está desfalecida, ela está quase falindo. Aí você vai se encontrar com outro, e outro vai falar assim: meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Lá em casa não tem o que comer, meu pai está desesperado. Você vai ver pessoas com deficiência psicológica, estabilidades. As pessoas não vão ter estabilidade mental para conseguir ver tudo isso passar e entender que as coisas vão melhorar, porque elas não têm o mesmo espírito que você tem, elas não têm um governo do espírito. Vocês precisam entender isso. Jesus está recrutando uma igreja, para que essa igreja seja enviada ao deserto, a um lugar onde os sonhos das pessoas estarão destruídos, aonde a visão delas estará limitada, aonde a mente delas estarão cheios de frustrações, cheios de palavras sem esperança. Elas não terão mais a vontade de sonhar, e é isso que você vai encontrar. E quando você encontrar esses desertos, a vontade, o desejo, a missão do Espírito Santo é que você chegue ali da maneira em que esse salmo nos diz, que assim, ele faz os desertos se encherem de água. Como? Ele leva os famintos, ou seja, você que é faminto pela presença de Deus, você que é faminto por ser forjado por Ele, você que quer, que está buscando, que está se preparando, que está jejuando, que está buscando na palavra esse faminto, Ele faz com que esse faminto seja colocado nesse lugar, e Ele estabeleça o que? Construções. E tem mais, sabe o que eles fazem? Eles começam a semear em um campo, e esse campo dá uma grande colheita, a palavra fala. Eles liberam da videira, e sabe o que faz? Eles recebem numerosos frutos. Por quê? Simplesmente porque algumas pessoas vão entender o governo que Deus está gerando dentro deles, e irão sair das suas casas literalmente para governar no meio do caos, literalmente para governar no meio do deserto, com uma palavra de autoridade, uma palavra de ousadia, uma palavra de esperança. Quando você chegar com alguém e as rodas forem de desespero, a ideia é que você traga paz para esse lugar, a ideia é que você traga uma palavra de conforto, a ideia é que você libere aquilo que hoje você está sendo treinado, querido. Será que você consegue entender isso? Será que você está feliz ainda? Agora, uma coisa não pode acontecer: você não pode se perder, querido. E você não deve se perder no lugar aonde Deus vai te colocar para que você dê destino profético. Isso é incrível. Porque depois que nós saímos dessa quarentena, eu estou falando muito dela porque em algum momento isso vai acabar. E quando nós saímos dela, nós vamos se encontrar, e nós na verdade nem sabemos qual é a situação da sociedade que nós vamos encontrar. Qual vai ser o desespero no coração de um empresário? Eu vi as estatísticas esses dias e eu li uma estatística muito triste. Não só que o número de desempregados iria aumentar, mas que também o número de suicídio. Por quê? Porque você já parou para pensar quantas pessoas que vão quebrar os seus negócios e tem famílias e famílias por trás deles? Você acha que essas pessoas vão ter uma sanidade psicológica? Vão ter um equilíbrio para poder passar por toda essa situação? Só que desde a hora que eu ouvi aquilo, eu vi aquilo como um profeta do caos. E eu no mesmo momento eu repreendi, liberei vida e vida com abundância. E o número de suicídios ele não vai aumentar em nome de Jesus, porque existe uma igreja que tem uma palavra de esperança. Uma igreja que está estabelecida para governar. Uma igreja que foi treinada e tem sido treinada todos esses anos com uma palavra de governo. Deus nos estabeleceu nessa terra e Ele disse que nós seríamos uma nação de reis e sacerdotes. Homens que ouvem os céus, são capacitados, treinados, aperfeiçoados segundo aquilo que estão ouvindo, e eles governam a terra com tudo aquilo que eles ouviram. Deus estava preparando nós para algo. Não é à toa que de alguns anos para cá nós estamos falando muito de governo, simplesmente porque chegou o nosso momento
aonde os agentes do caos, aonde os demônios da falência, da falta de esperança, da frustração, eles quererem manifestar, nós estaremos lá, a igreja, como? Forte e triunfante, com uma palavra de segurança. Querido, entenda uma coisa, fique tranquilo, porque Ele vai liberar água no meio do deserto. Ele vai fazer com que a rocha dê água. Ele vai fazer com que caia maná dos céus para você. Ele vai fazer com que onde não há, comece a existir. Sabe o que é isso? Existe uma palavra na boca de Deus, bara. Ele traz à existência as coisas que não existem. Eu não estou preocupado com o depois. Eu estou preocupado com agora, em te preparar, em te ativar, em fazer você se levantar daí cheio do Espírito Santo, e entender que há um propósito em tudo isso, e o primeiro propósito é contigo, é com a igreja de Jesus. Eu não estou pregando para o mundo, eu não estou pregando para aqueles que não conhecem, eu estou pregando para você que conhece a palavra de Deus. Nós estamos sendo treinados, Jesus está posicionando a sua igreja no meio do vale de ossos secos. Deus está liberando uma palavra: ossos comecem a se juntar com ossos, nervos comecem a vir e gerar estabilidade, sangue começa a correr no corpo e haja vida, sopro do Espírito sobre a igreja de Cristo. Um grande exército vai correr. Eu não sei se você acredita nisso, querido, mas eu acredito nisso. Existe uma palavra nos meus lábios, existe uma certeza no meu coração, existe algo que os meus olhos já viram, e o que eu vi renovou a minha mente, e não vai ser destruição, não vai ser mais caos. Existe um exército se levantando. Eu consigo ouvir barulhos dos ossos no meio dos vales, eu consigo ouvir, e é por isso que eu não paro de profetizar, eu consigo ouvir, por isso que eu não paro de falar, eu consigo ouvir, por isso que eu digo: vamos, arrependei-vos logo, querido, quanto antes o arrependimento vier, antes nós vamos se colocar de pé com uma palavra de autoridade. Não tem como liberar autoridade em um coração que não tem arrependimento, mas onde tem arrependimento, Jesus empodera de autoridade, e onde tem autoridade, a palavra de sucesso, a palavra de triunfo, a palavra de vitória, a palavra do que, querido? De restauração. Eu não sei se você está conseguindo ouvir isso na tua casa, ouvir, você está ouvindo. Eu não sei se você está conseguindo dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Se você está ouvindo, vai dar um glória a Deus aí, querido. Mostra que você está feliz, olha para a tua família e olha para quem está ao teu lado. Se você está sozinho, faz o seguinte, faz o que eu já fiz muitas vezes. Olha para dentro de você e profetiza. Diz: as coisas vão mudar. Os desertos vão dar lugares para águas que estão vindo do monte de Deus. Elas vão começar a regar os lugares secos, lugares que não tinham mais vida. Querido, eu profetizo sobre a nossa nação, que até os lugares que antes de toda essa quarentena, antes de todo esse vírus, já estava indo de mal a pior, a partir de agora, ao invés de piorar, vai melhorar, querido. Jesus vai liberar algo sobrenatural. Hoje à tarde, quando eu estava com Jesus, eu orando, tendo meu tempo com Deus, eu falando com o Senhor. Na verdade eu falei muito pouco hoje, querido, porque eu não consegui falar. Eu entrei dentro do meu quarto, eu coloquei uma canção, e a única coisa que eu consegui fazer foi me jogar no chão e chorar, e chorar, e chorar. E a presença de Jesus invadiu aquele lugar, e eu não chorei mais de tristeza, eu não chorei mais pela calamidade, eu não chorei mais pelo vírus, eu não chorei mais pelo caos. Era um choro de abundância. Eu sentia a minha alma se encher, eu conseguia ver. Então eu levantei no final do meu tempo, e eu estendi as minhas mãos, e eu falei: Senhor, nós não precisamos nem de vacina. Existe um sopro nos teus lábios, que pode afastar todo esse vírus da nossa nação, que pode exterminar todas essas coisas, através de um sopro dos teus lábios, Jesus. De uma maneira miraculosa, nós podemos ver
de uma maneira sobrenatural. Nós acreditamos, Jesus, nós somos a igreja estabelecida como a voz profética, Senhor. Eu acreditei naquilo que eu falei, querido. Eu não sei se você consegue entender isso, mas Deus irá fazer algo sobrenatural sobre a tua vida. Você está feliz ainda, querido? Você está feliz ainda aí? Porque eu estou feliz. Eu estou feliz. Você sabe como que eu estou? Eu estou como Israel quando voltou do exílio. Sabe o que aconteceu? Eles estavam indo, e de repente, de longe, eles conseguiram enxergar os degraus aonde eles cantavam outra hora e glorificavam o seu Senhor. Eles viram de longe, e quando eles viram de longe, a esperança voltou para o coração. Eles conseguiram entender que eles já não estavam mais livres somente das coisas que abarravam ele naquele exílio. Eles estavam livres em espírito, porque eles estavam voltando para o lugar aonde eles iam adorar novamente o seu Deus, em que eles iam restaurar todas as coisas. Querido, entenda uma coisa: não fique preocupado em ter que ser uma voz profética, em ter que ser uma igreja que vai ter que ver no meio do caos a restauração completa. Se sinta privilegiado, querido, de todas essas coisas passarem, e quando o reinício for dar, você estiver no meio de tudo isso, acreditando e entendendo que da mesma forma que Deus fez das outras vezes, Deus vai fazer novamente. Deus vai fazer novamente, querido. Deus vai fazer novamente. Eu quero que onde você está, você nesse momento, se você puder, feche os seus olhos comigo só por um instante, querido. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu estou sentindo, querido, que nós já estamos do meio para o final desse tempo em que o Senhor nos colocou, nos permitiu, e nós estamos aceitando passar, porque nós acreditamos que tudo isso é um propósito para nós voltarmos. Você viu que eles cantaram aqui no início? Você prestou atenção? Voltando para a essência da adoração, voltando para a essência daquilo que nós somos em Jesus. É isso é disso que nós estamos falando. Ei, quando João Batista pregava, a Bíblia nos fala que ele pregava no meio do deserto. Enquanto alguns queriam ficar dentro das sinagogas, enquanto alguns queriam um lugarzinho melhor para poder pregar, João Batista ia para o deserto. Sabe o que é mais interessante? É que as pessoas iam até aquele lugar somente para ouvir o que o profeta de Deus tinha a dizer. Deserto não é lugar de destruição. Deserto é lugar de transformação. Deserto é lugar de sobrenatural. O Senhor tem nos enviado no meio do caos para profetizar vida. Para profetizar vida. O Senhor tem nos levado no meio do deserto para liberar palavras de vida. Palavras de vida. Feche seus olhos aonde você está. Nós vamos ouvir um pedacinho dessa canção, eles vão cantar, e depois nós vamos estar orando. Que você possa ir na sua casa, junto com a sua família, que você possa pregar essa palavra para você, querido. Vai. Esse é o momento de você se levantar do teu sofá, querido. Esse é o momento de você mostrar para a tua família quem você é, quando você está aqui dentro da igreja, querido. Esse é o momento dos filhos ruiós se revelarem dentro das casas. Se levante aí onde você está, querido. Feche os seus olhos e junto conosco adore a Jesus, adore a Jesus. Ei! Ah, Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus, sim. Você chama pra caminhar no firme fundamento.
te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor Sim, e Jesus. Consumador Invade essa casa, da Jesus. minha fé. Toca em vida, Jesus. Batiza com teu Espírito Santo, Jesus. Libera dons espirituais, Jesus. Capacita a tua igreja, Jesus. Você me chama pra caminhar. Vamos lá, igreja, vamos lá. Fundamento Vamos lá. do que não Ei. se vê, o real, Oh, nós te adoramos, invisível, Jesus. que Ei. me faz ir além do que é tangível. Oh, não, pelo que vejo, mas pelo que creio eu, fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não, Sim, Jesus. que vejo, Toque em vidas, Espírito Santo. pelo que O Senhor não creio se limita eu, a lugares físicos. meus olhos no Invade Autor esse lar, Jesus. e Consumador Toque em vidas agora, Jesus. minha fé. Agora, Jesus. Seja tocado aí, querido, em nome de Jesus. Receba o renovo do Espírito Santo. Seja capacitado. Seja treinado por Ele. Receba sim armas espirituais. Que os dons do Espírito comecem a ser derramados sobre todos esses lugares. Grava eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa